Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Roland Garros. Tivemos o jogo entre Novak Djokovic e Jannik Sinner e o italiano vence e avança pela primeira vez na carreira à final de Roland Garros. Vitória por 3-0, 6-4, 7-5, 7-6. Não foi fácil, hein? O Djokovic jogou um belíssimo tênis, né? Até porque temos que considerar o contexto de que o cidadão tem 38 anos de idade, né? A gente tem que lembrar que no ano passado, quando o Nadal perdeu para o Zverev, né? Eu acho que ele ainda não tinha completado 38. Então, assim, para o Djokovic, né, aos 38, tá numa semifinal e levar o Sinner a esse nível de tênis não é pouca coisa, mas é um jogo que o Djokovic também vai lamentar as chances que perdeu, né? Porque teve a chance de ganhar o terceiro set, ele teve a chance de forçar um tie-break no segundo, ele estava jogando bem, ele estava incomodando o Sinner no fundo de quadra, e muito porque é um jogador extremamente inteligente e, assim, a qualidade mais subestimada dele tem uma colocação de bola surreal. Além de se defender muito bem, os ataques dele não precisam ser potentes, mas eles são muito bem direcionados. Então ele consegue fazer uma mudança de direção muito mais fácil do que os oponentes que o Sinner enfrentou até agora, entende? O Bublik não faz isso, o Rublev não faz isso, entende? Esses oponentes do Sinner, nenhum deles tinha a qualidade do Djokovic para mudar as direções dos golpes, né? E colocou o Sinner para correr muito mais que qualquer outro. Tentou deixar o jogo físico, tentou ser agressivo, inclusive teve mais bolas vencedoras no jogo que o próprio Jannik Sinner, o que não é algo normal. Mas é aquele negócio, sustentar esse nível aos 38 anos de idade, que é o grande desafio. Eu acho que assim, se ele fosse o Djokovic de 2, 3 anos atrás, eu acho que ele ganhava esse jogo, né? Eu acho que assim, teria mais físico, ele teria mais velocidade para percorrer a quadra, mas é a realidade, né? Assim, infelizmente para ele, a idade é implacável como é para o Nadal, como foi para o Roger Federer, entende? Não tem muito o que se fazer em relação a isso, tem que lutar contra esse tipo de adversidade também. É um pouco curioso pensar, né, que o Djokovic em 2007 também estava fazendo a semifinal de Roland Garros, na época contra Rafael Nadal, né, tipo assim, 18 anos atrás ele estava na semifinal e agora ele ainda está na semifinal e convenhamos, né, ele ofereceu um desafio ao Sinner que eu acho que o Zverev não iria oferecer, né, ele teve a coragem que o Zverev nunca teria, então eu acho que assim, foi uma partida muito legal, mas mostra o Sinner também como ele tá bem, né? Tipo, não é fácil fazer o que ele faz. Teve cabeça, ele teve assim muita frieza nos momentos difíceis, porque ele foi pressionado, né? Em todos os sets ele teve que encarar desafios. O nível do Djokovic no fundo de quadra estava muito elevado, a um ponto de que o Sinner não estava distribuindo o jogo da maneira que ele queria. Ele não estava conseguindo ser ofensivo, como foi contra o Rublev, como foi contra o Bublik, pelo menos durante o primeiro e o terceiro set. Ele não sufocou o Djokovic pelo volume. Então, assim, ele teve que jogar, teve que fazer troca, teve um jogo muito mais físico do que ele gostaria. Mas ele fez uma coisa que ele não costuma fazer com o Alcaraz. Ok, a bola do Alcaraz acaba sendo mais rápida, mas ele ficou nos pontos, ele sustentou as trocas, ele viu que não estava conseguindo ser ofensivo, eu vou ter que aguentar as trocas e quem sabe na solidez eu consigo ganhar, porque hoje o Sinner não é mais aquele cara de alguns anos atrás que só atacava e na hora que estava na defesa não produzia nada, entende? Ele se defende muito melhor agora, e essa foi a mudança geral da carreira dele. Atacar, conseguir fazer winners, isso ele sempre fez, lá no início da carreira dele, hoje ele sempre faz. Se defender, se sustentar no ponto, jogar de maneira inteligente quando está na defesa, isso ele aprendeu agora, entende? Isso ele aprendeu nesses últimos 3 anos, é aí que ele evoluiu muito nesse aspecto, é por isso que hoje ele é um tenista tão difícil de se jogar contra, porque não é apenas saber atacar, muito tenista no tênis hoje sabe atacar quando a bola sobra, entende? A questão é saber se defender, é saber se sustentar nas trocas, é saber, obviamente, esperar o momento certo para ir para a definição. O que ele teve hoje, eu não sei se ele vai ter contra o Alcaraz, porque, como eu disse, me parece que a postura quando ele enfrenta o Alcaraz é sempre muito mais nervosa. Óbvio que o espanhol tem muito recurso, fisicamente está muito mais inteiro que o Djokovic, né? Isso é uma obviedade. Mas, de qualquer maneira, né, o Sinner tem recurso para ganhar do Alcaraz, até porque já o fez numa época que teoricamente ele não estava pronto, né? Na época do Sinner não número 1, ele tinha confronto direto positivo com o Alcaraz. É meio bizarro pensar que isso inverteu para os últimos 4 jogos, 4-0 Alcaraz. Tipo, o Sinner ele deu um salto de qualidade muito maior do que o Alcaraz nos últimos 2 anos, mas porque o Alcaraz obviamente já estava muito mais pronto antes. Agora,
ele, na hora de enfrentar o Alcaraz, ainda acho com muito respeito e tudo isso. Porém, hoje jogou com muita inteligência, hoje soube sofrer, hoje soube prolongar pontos, hoje se defendeu, porque ele teve, obviamente, sair da zona de conforto. Ele teve um oponente hoje que trouxe algo que eu acho que ele não estava esperando. Eu acho que ele não entrou nesse jogo esperando que veria um Djokovic tão agressivo, um Djokovic que iria tanto para as bolas. E assim, o tênis que o Djokovic jogou, óbvio que é muito frustrante para a torcida do Djokovic, né? Que assim, não ganhou, poderia ter levado no set, nunca se sabe o que teria no quarto set, entende? Se ele ganhasse o terceiro, o jogo iria ter uma tendência em mais para ele, porque mentalmente seria mais duro para o Sinner, até porque ele não perdeu um set no torneio. E assim, não é perder um terceiro set, é perder um terceiro set pro Djokovic. Isso é muito diferente de perder um terceiro set para um Bublik, pessoal, um Tommy Paul. Mas eu perdi, mesmo no quarto, esse cara eu dou conta, entende? É diferente, né? E a gente viu que o jogo estava muito mais complicado, mas pro Djokovic, eu acho que ele vai muito confiante para o Wimbledon. Jogando esse tênis, ele tem condições de ser campeão, porque aquela superfície é melhor para o jogo dele do que o saibro hoje. Até porque, por exemplo, uma das coisas que o Sinner fez muito bem hoje é aquele bater em movimento, né? Isso é uma coisa que na grama é muito diferente. Eu acho que ele ainda não domina tanto. Não atua no passado, ele caiu nas quartas pro Medvedev, que ele estava ganhando a rodo, mas chegou na grama, o russo foi lá, e no estilo de jogo parecido com o Djokovic, eu acho que o Djokovic joga melhor que o Medvedev na grama, ele não conseguiu vencer. Então assim, na grama, se o Djokovic jogar igual jogou esse torneio, com essa confiança, com esse nível, olha, tem chances, tá? Eu não duvido desse cara. Eu acho assim, muita gente, eu vi nos comentários, eu me surpreenderia se ele ganhasse 3 games, né? Ele ganhou 4 no primeiro set, ele ganha 5 no segundo e ganha 6 no terceiro, chegou a ter set point. Algumas pessoas pensaram nisso, que ele teve ali 3 set points no terceiro set. Eu acho que dos set points, ele vai lamentar o primeiro e o terceiro. O segundo foi um saque muito bom do Sinner, mas eu acho que ele sentiu o fato, assim, no primeiro set point ele passou a bola para o outro lado, o Sinner não hesitou. É aquele negócio, é válido para um 15-40, né? Você tentar jogar aquela bola meio marota, mas ele não conseguiu profundidade, aí o Sinner afundou. Agora, o terceiro ali, ele faz uma baita devolução e ele tenta ir pro Ina na paralela e acaba errando, e ele sabe, né, tipo, que aquele momento ali era, tipo assim, não tava surgindo tanta chance para ele, né, e ali ele poderia ter feito um pouco melhor, ter ido pra cruzada, né, e assim, um ataque com ângulo, porque ele tava usando muito bem os ângulos, mas ali, aquele momento, assim, poderia ter ganhado o set, levado ao quarto, e no quarto set, nunca se sabe o que poderia acontecer. E destaque, né, 38 anos, mas fisicamente ele é bem melhor que o Musetti, né? Vamos ser sinceros, né? O Musetti, 2 sets contra o Alcaraz, é igual lá no Vida de Inseto. Morri, entende? O Djokovic parecia pronto para mais jogo, né? Mas no tie-break também cometeu os erros, né? Apressou a devolução no 4-2 do Sinner, e na hora ali também do 5-2 jogou o forehand para fora, mas principalmente o erro ali no smash, né? Porque ele devolveria o mini break, ganharia um pouco mais de confiança, e ele errou o smash, que é assim, o jogo com o smash voltou no momento mais ingrato. Mas de qualquer maneira, assim, uma partida do Djokovic foi muito boa de se ver. Ele deu um trabalho ao Sinner, foram mais de 3 horas de jogo, uma média de mais de 1 hora por set. Os 2 últimos sets duraram mais de 1 hora e 10. Então, assim, lutou, batalhou o máximo que pôde, não largou a toalha igual o Rublev, igual o Bublik fez no último set. Então, assim, tem que dar o crédito ao Djokovic, porque o que ele faz aos 38 anos é muito impressionante. E é aquele negócio, né? Hoje, né, você tem o Draper, você tem o Musetti. A geração dos anos 90 tá meio difícil contar que vai fazer frente com o Sinner e o Alcaraz. E estão jogando essa responsabilidade pro sérvio de 38 anos de idade. Mas é muito impressionante o que ele fez, é muito legal que ele ainda esteja competindo. E vamos ver o que o Wimbledon nos traz, o que ele vai fazer lá. Obviamente o Djokovic, ele pode usar essa partida como combustível para jogar melhor em Wimbledon. E agora a final, Sinner e Alcaraz, o que esperar? Vou contar isso em outro vídeo, vou aproveitar. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo. Parabéns a Jannik Sinner, finalista em Roland Garros, já tem a final de 3 Grand Slams, já é campeão da Australian Open 2 vezes, ganhou o US Open 1 vez, tem agora a final de Roland Garros, só falta o Wimbledon, onde já foi às semifinais, onde perdeu para o mesmo Djokovic em 2023, mas de qualquer maneira, se é uma boa oportunidade dele conseguir uma final em Wimbledon, é neste ano. Então por esse vídeo é isso, até a próxima, pessoal!